Muito boa noite a todos. Mais uma vez, com grande alegria, estamos aqui para mais uma reunião do MEC Gisiel, voltando agora com o Evangelho de Mateus, né? Voltamos para o capítulo 10 de Mateus, a partir do versículo 17. Vamos ver aí o que a gente caminha hoje, né? Mas antes da gente começar, nosso amigo José Antônio vai fazer uma prece para a gente, por favor. Então vamos agora elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso irmão, rogar a Ele que nesse momento nosso de estudo, que sejamos agraciados com a presença dos nossos anjos guardiões, para que possamos estar com os nossos pensamentos abertos, a nossa mente aberta para esse aprendizado tão lindo do Evangelho. Que essa prece possa se estender a todos aqueles que nesse momento estão necessitando do auxílio espiritual, principalmente as pessoas que estão passando por essa situação dessa pandemia, que eles possam receber um pouco do alento necessário, dos remédios salutares da espiritualidade, que possam fortalecer a todos eles. Então, nesse momento agradecemos a Deus e rogamos uma excelente reunião para nós. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, O Fabinho veio aqui durante a prece. Não sei se você chegou a ver ele veio aqui do meu lado e foi embora. Não posso ficar com a câmera ligada. Eu estava com o olho fechado. Que pena que eu não vi. Oi, Neto, Rosana. Olá, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Vamos abrir aqui. Espera aí. Olha aí. Fica melhor assim? Do que antes? Sim. Então tá. Não sei quem chegou aí. Ah, o Walter. Boa noite, Walter. Boa noite. Boa noite, Walter. Bom, pessoal, então nós voltamos a Mateus, né? Nós vimos o capítulo 10, começou com a missão dos 12, não é? Foram todas aquelas advertências para os discípulos, que eles iam sair em uma missão, muitas advertências, muitas orientações, né? Esse capítulo 10 todo é praticamente ele é intitulado, na verdade, o Sermão para os 12, né? O capítulo todo. E aí tem as diversas perícopes. A primeira que a gente viu foi a missão dos 12, essa que nós vamos começar a ver é peregrinações, perseguições, depois tem divisões, a recepção, mas tudo isso está dentro do capítulo 10 e tudo isso faz parte desse grande sermão que é colocado aí como sermão para os 12. Então, isso ainda faz parte daquelas orientações todas que Jesus deu para os discípulos, né? Apesar de que tem alguns lugares que dizem que isso daí, na verdade, não faz parte daquilo, isso foi colocado depois, agrupado depois, mas como a gente não tem possibilidade de dizer nem sim nem não, a gente vai estudando, né, do jeito que está e do jeito que nos apresenta aí no Evangelho, né? Então vamos. É uma perícope grande, ela vai do 17 até o 33, né? Eu vou ler toda. Eu só pus a tradução do Haroldo e
E mais à frente, quando a gente for ver versículo por versículo, aí eu comparei essa tradução do Haroldo com a Bíblia de Jerusalém. Aí para cada versículo. Porque senão a gente lê tudo, como é grande, vai ler o outro, a gente não consegue ver as diferenças, né? Um meio longe do outro. E aí, mas quando chegar no primeiro lá, vocês já vão entender como que eu coloquei. Achei que ficou mais interessante para a gente observar as diferenças, tá? Mas, vamos ver. Então, vamos lá. Então, perseguições. Acautelai-vos dos homens, pois vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas sinagogas. E sereis conduzidos a governantes e reis por minha causa em testemunho para eles e para os gentios. Quando vos entregarem, não vos inquieteis, por saber como ou o que falareis, pois vos será dado naquela hora o que havereis de fazer. O que havereis de falar, desculpa. Pois não sois vós os que falam, mas o Espírito do vosso Pai falando em vós. Então, irmão entregará à morte irmão, e pai entregará filho, filhos se levantarão contra genitores e os matarão. E sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Quando vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra, pois amém vos digo que não terminareis as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do Senhor. Basta para o discípulo tornar-se como seu mestre, e ao servo tornar-se como seu senhor. Se ao senhor da casa chamarem Beelzebul, quanto mais aos membros da casa dele. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não haverá de ser revelado, nem escondido que não haverá de ser conhecido. O que vos digo na treva, dizei-o na luz, e o que ouvis ao ouvido, proclamai sobre os terraços. Não temais os que matam o corpo, porém não podem matar a alma. Aqui tem um espacinho que não... Matar a alma. Temei mais os que podem destruir no Geena tanto a alma quanto o corpo. Não se vendem 2 pardais por um arce, e nenhum deles cairá sobre a terra sem consentimento do vosso Pai. Todos os cabelos da vossa cabeça estão contados. Portanto, não temais. Vós valeis mais do que muitos pardais. Assim, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, eu também me declararei por ele diante do meu Pai, que está nos céus. Mas quem me negar diante dos homens, também o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Quer dizer, é uma perícope grande, né? Bem grande, e tem muito detalhe, né? Muita coisa. Então, vejam, eu coloquei assim, ó, comparando os dois. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Comparando os dois. No Haroldo, o título dessa perícope é Perseguições. Na Bíblia de Jerusalém, o título é Os Missionários Serão Perseguidos. Tá? Então, já tem uma diferença aí no título, né? E aqui está o Haroldo e a Bíblia de Jerusalém. Então, algumas diferenças só, né? Acautelai-vos para guardai-vos, flagelarão e açoitarão. Aqui só a sequência, né? Por causa de mim sereis conduzidos à presença de governadores e de reis, para dar testemunho perante eles e perante as nações. Parece o mesmo, e sereis conduzidos a governantes e reis por minha causa, em testemunho para eles e para os gentios. As diferenças são pequenas, né? Mas
É isso aí. Então é isso. Primeiro vamos pensar. Boa noite para quem chegou, que eu não vi quem chegou. Eu vi que chegou a Zezé. Elisete, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então vamos lá, gente. O que vocês gostariam de comentar antes da gente começar a ler alguma coisa a respeito? Eu começo pelo título que o Haroldo dá, né? O que a perícope mostra e a recomendação do Cristo é a luta entre o poder temporal e o poder espiritual do Cristo. E isso está presente na vida da gente todos os dias. E são as escolhas que a gente deve fazer na nossa vida diariamente, entre se aliar ao poder temporal, ao poder do homem terreno, passageiro, ou optar pelo poder espiritual do Cristo. Eu me lembro, se eu não estou enganado, quando o Emmanuel comenta no Sermão da Montanha, o versículo dos pacificadores, ele fala de perseguições. E ele deixa claro que não há, no mundo que nós vivemos, no mundo terreno, não há como você optar por seguir o Cristo sem sofrer perseguições. E as perseguições, elas ocorrem das mais variadas maneiras, inclusive as perseguições veladas, dos grupos contrariados, dos grupos dominantes, enfim, do homem terreno, do homem que ainda não se afiniza com os ensinamentos do Cristo. Então, basicamente, lendo, quer dizer, esse início da perícope que nós estamos vendo aqui, isso é o que me ocorre. Muito bom, Walter. Acho que essas perseguições, elas se iniciaram, né, durante a estadia do Cristo aqui, e elas prosseguiram. Mais alguém quer falar alguma coisa? Prosseguiram e estão entre nós até hoje, né? E não só assim, como você falou, né? Até entre grupos, né? Até dentro de um mesmo grupo. Às vezes por questões pessoais, por interpretações pessoais, até dentro de uma mesma unidade, né? Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Então, além dessas perseguições, ou desses flagelos, vamos dizer assim, que vem do exterior, a gente pode pensar também nos... talvez perseguição não seria o melhor título, mas assim, a discordância, vamos dizer assim, dentro de nós mesmos, no sentido de que esse sinédrio ele pode ser considerado, por exemplo, a nossa consciência, não é? Então, tem em diversos momentos, a nossa consciência já vai falar um pouco mais alto dentro de nós, ou não, não falar mais alto, mas talvez a gente escute um pouco mais, né, a consciência, e ela vai fazer com que a gente evite algumas situações, que a gente mude as nossas diretrizes, né? E então
essa discordância, essa luta, vamos dizer assim, ela tanto pode ser exterior, como ela pode ser interior também. Com o homem velho, com o homem novo, aquele que eu fui ontem, com o que eu sou hoje, ou que eu vou ser amanhã, né? E esse acautelai-vos ou guardai-vos é no sentido de, ó, toma cuidado, olha, fica esperto aí, fica, né, presta atenção no que está acontecendo, né, dos homens. E esses homens, eles tanto podem, a gente tanto pode entender esses homens como os governantes, os reis, as autoridades, as autoridades, né, ou seja, tudo aquilo que é exterior, como também os homens, todos que estão à nossa volta. Acautelai-vos das pessoas, né? Acautelai-vos do que você presencia, acautelai-vos do que você vê, do que você assiste na TV hoje, do noticiário que você vê, porque... Eu tenho que morder, posso morder. Do noticiário que você assiste, porque tem aí tantas notícias complicadas que podem nos encaminhar para certos sentimentos que não seriam mais adequados segundo o nosso sinédrio interior, segundo a nossa consciência, não é? Então, às vezes, a gente é levado por algumas coisas desses homens ou dessas notícias, dessas coisas todas que nos rodeiam, que nos encaminham para condições que já a nossa consciência não nos permite mais, mas que, como a gente ainda é muito imperfeito, a gente acaba escorregando sempre de novo na casca da banana e acaba entrando em determinados sentimentos, né? Então, assim, a nossa atitude mesmo acaba nos entregando ao nosso sinédrio interior. Dá para entender? Eu não sei se eu estou sendo clara, mas eu acho que dá para ser, tem como ser isso daí também. Seria o não se abalar na própria convicção? Também, isso, muito bom. Não se abalar no sentido de... Não se perder, não deixar a própria personalidade, essa luta que você falou do homem velho dentro de nós, porque às vezes o externo ainda vem, nos cutuca, nos tenta, né, provoca em nós um desequilíbrio. Isso, então é no sentido da gente nos acautelar, nesse sentido de não nos deixar levar por isso, né? O guardai-vos e o acautelai-vos, ele me lembra muito o vigiai. Isso. Que Jesus, né, recomendou, né? Com certeza. Mais algum comentário, gente? Ô, Val. Oi. Por favor, você pode subir um pouquinho para eu ver qual coluna que é o quê? Desculpa. Aqui é a Haroldo Dutra Dias, o vermelhinho, e o pretinho é a Bíblia de Jerusalém. Porque eu não estou com o livro do Haroldo, mas na Bíblia de Jerusalém é que é acautelai-vos. É um detalhe, né? Só. E guardai-vos, não guardai-vos, mas acautelai. Não. A Bíblia de Jerusalém é que eu peguei por um site. Espera um pouquinho. Não está certo. Não, desculpa. Não está certo. Agora que eu vi que a coluna está correta, desculpa. É um detalhe. Não, está certíssimo. Está certinho? Tá certinho, sim. Fiquei na dúvida aqui agora, mas está certo. Porque eu peguei por aquele site do Jonas lá. Aliás, aquele site é excelente, gente. Que coisa maravilhosa. É guardai-vos mesmo isso. É que eu costumo copiar e na hora que eu copiei errado. Eu anotei errado e eu achei que estava trocado, por isso que eu pedi para ver. Mas tá bom? Desculpa. Tá. Imagina, isso.
Você está falando que você anota do que está aqui? Porque eu posso enviar, você não precisa anotar. Eu sei, mas eu gosto de estudar escrevendo e às vezes eu escrevo. Tudo bem, também gosto de escrever. Então tá, gente. Mais algum comentário? Não? Vamos ler alguma coisa? Olha, no Champlin, então, tem aqui... O Walter, você não quer ler para a gente, fazendo favor? Acautelai-vos dos homens. Alguns acham que homens, nesse caso, se refere ao mundo em geral, a todos os homens, conforme o termo é comumente usado no Evangelho de João, e que a advertência aparece de modo geral em João 17,14. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Nesse caso, a advertência visa a todos os ministros do Evangelho, em todos os tempos, e não somente aos apóstolos. Sabe-se pela história eclesiástica que todos os apóstolos viram cumprida essa predição, bem como a igreja em geral, especialmente até o tempo de Constantino, em 300 depois de Cristo. Mas outros opinam que essas palavras advertem contra os homens chamados lobos, no versículo 16. Lembra o versículo 16? O que era, gente? Eu devia ter posto aí, né? Não coloquei. Versículo 16 era: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas. Esse era o versículo 16 que a gente viu. A gente chegou a estudar. E aí? O que podemos falar disso aí? Quando ele fala aqui ministros do Evangelho, eu acho que ele põe inclusive em letra minúscula aí, eu imagino que isso tenha um motivo. Ministro do Evangelho, todos nós podemos ser. Na hora que nós agimos, pensamos, falamos, de acordo com o ensinamento do Cristo, nós somos ministros do Evangelho. Então, eu acho que aí pode ser uma advertência para todos aqueles que, de alguma forma, ensinam o Evangelho. Exatamente, eu acho que a gente vê sempre aqui, iniciada a sua posição, divulgando a palavra do Cristo, alguma dificuldade vai te aparecer, né? Alguma dificuldade vai te aparecer. Então, quando ele fala desses homens aqui, eu entendo que não é só para aquele, não, como ele diz aqui, né? Não somente aos apóstolos, mas em todos os tempos, até nós, como você falou mesmo, né? Até hoje, às vezes até dentro da própria família, alguns recebem algumas cutucadinhas, né? Ou entre amigos, né? Que não se propõe tanto a essa posição, né? Então, sempre vai existir, né? E o tempo de Constantino foi aquele que declarou que o cristianismo era a religião do império naquele momento, mas por puro interesse político, né? Por puro interesse político. Então, pelo menos cessou um pouco a perseguição, né? Mais alguma coisa? Não? Passamos para outro. O luz imperecível. Sempre que tem Honório, é muito bom, né? Acautelai-vos, porém, dos homens, né? Isso. Não são poucas as colocações evangélicas a nos alertarem quanto à necessidade da vigilância.
instruindo os seus discípulos para uma atividade sistematizada no bem, abrindo perspectivas novas para os planos de conscientização, sugere Jesus não apenas trabalho coerente e abnegado, propõe como imperiosa a atitude de resguardo quanto aos envolvimentos suscetíveis de denegrirem, ou mesmo neutralizarem, as iniciativas mais nobres. Nesta hora, o conhecimento espírita, iluminando o raciocínio para um melhor entendimento dos mecanismos do crescimento interior, aponta os elementos passíveis de nos desarticularem, presentes na estrutura psíquica. Esclarecendo quanto à correta interpretação da Boa Nova, leva-nos a ponderar nos homens que trazemos no psiquismo representantes das experiências milenares coletadas através de reencarnações incessantes. Esta soma de valores compõe o vasto terreno do subconsciente a exigir severo e cuidadoso senso administrativo, a fim de que suas emersões ante circunstâncias e acontecimentos de cada instante não venham a nos precipitar no embalo do automatismo em situações de constrangimento ou de desajuste. E a gente é a soma das nossas várias personalidades, né? E o que a gente foi em vidas passadas tá lá dentro, tá latente, né? Quer dizer, algo que aconteça no mundo exterior, né, ou a forma como a gente se coloca no mundo hoje, pode fazer despertar essas coisas que estão latentes. Então, eu entendi que ele chama atenção para esse tipo de cuidado, para a gente não entrar nessas ciladas, nessas armadilhas, né? exatamente. Que é o que a gente estava até comentando, né? Que a Nilce me falou, né? Que o mundo exterior é bastante complicado ainda, né? E a gente não pode... Então, vamos nos acautelar, né? Guardai-vos, né? Aqui eu achei interessante esse penúltimo parágrafo, né? Em que ele pondera como homens aquilo que a gente traz no psiquismo, as nossas várias personalidades, né? Esses são os homens, Isso. né? Que vai ao encontro daquilo que você falou anteriormente, né, Valdete? Quer dizer, o nosso cuidado não é só com o exterior. Nosso cuidado é na luta com nós mesmos, né? É o interior também. Exatamente. É o nosso sinédrio interior. É que nós somos tentados exatamente em nossas fraquezas, né? Nas fraquezas que trazemos dentro de nós. Mesmo quando em serviço do bem, nós somos alvo, né, dessas perseguições, né, desses cutucões da vida, mas eles só nos atingem, né, naqueles nossos pontos fracos, que é exatamente essas fragilidades, né, que nós trazemos no nosso espírito eterno. Então, ele fala de vigilância, da importância da gente conhecer esse mecanismo que existe em nós, né? De sabermos das nossas fraquezas e, mais vigilantes ainda, estarmos atentos, né? Na convivência e no exercício do bem. Porque, por exemplo, quando nós somos extremamente vaidosos, né? Nós seremos atingidos nesse ponto, né? Então, se a gente sabe que a gente traz a vaidade em nós, a gente precisa ter essa consciência que, em dados momentos, algumas coisas acontecerão inesperadamente, exatamente naquele ponto que vai nos atingir, né?
Então, a correção, a reforma íntima, né? A saber das nossas limitações e a gente trabalhar, como se diz, né? Nós estamos em pleno voo, como o Haroldo que usa essa imagem, né? Estamos em pleno voo e temos que fazer os ajustes de plano de voo, de mudar e tal, com tudo, todo defeito que surgir, né? Mas o voo tem que continuar. Então, apesar de nossas fraquezas, das nossas dificuldades, a gente tem que trabalhar no bem. E os frutos serão de acordo com os esforços que a gente conseguir realmente exercitar isso, né? Muito bom, Zezé. E aqui me traz uma outra coisa, ouvindo a Zezé falar, é o seguinte: essa atenção, essa cautela que está sendo dita aqui, ela tem que ser redobrada se a gente pensar que nós temos uma certa vantagem e uma certa desvantagem de encarnados sofrermos o esquecimento das vidas passadas, né? Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos companhias espirituais e muitas delas, né, por vários motivos, querem nos derrubar, querem nos tirar do bom caminho. E essas companhias, elas não têm esse esquecimento, elas têm a visão clara de por onde elas podem vir e nos levar ao desvio do caminho. Então, embora eu acho que aí tem que ser redobrado mesmo, porque a gente, nessa luta, de alguma maneira, a gente leva uma desvantagem também. Daí a atenção redobrada, né? Para não desviar, com o cuidado do que se está falando, de como se está pensando, de como se está procedendo. Muito bem lembrados, Walter. Como é que o Paulo fala? Nós temos uma nuvem de testemunhas, né? Uma multidão de testemunhas à nossa volta, né? E muitos querem nos ajudar, mas muitos ainda, às vezes não é nem que quer prejudicar, né? Mas ali tentam nos conduzir por os outros caminhos, né? E aí a gente entra no que ele chama aqui embalo do automatismo, né? Quando você vai sem reflexão, sem ponderar, né, aquilo que a gente já, graças a Deus, a gente já tem um tantinho de compreensão, um tantinho de conhecimento, né? E então o automatismo é o que leva a gente para essas situações aí, porque quando a gente cai, por exemplo, na vaidade, como comentou a Zezé, né? É porque ela está no nosso automatismo, né? A gente está agora tentando desviá-la, mas ela entrava no nosso automatismo um tempo atrás, né? Ainda entra em alguns momentos, né? Diz que, desse exemplo que o Walter falou, tem aquele exemplo do Divaldo, né? Que foi perseguido por aquele espírito durante 20 anos, não é isso? Me falha a memória, e somente perseguição bem séria, né? Porque ele queria atingi-lo de qualquer forma. E só o libertou no momento em que ele recebe a mãe, né? A mãe dele reencarnando, né? E ele então se dobra. Quer dizer, o amor, né? Superou todas as barreiras aí, mas levou 20 anos ele sendo perseguido. É muito o Divaldo, né? O Divaldo, né? Imagina nós outros. É muito linda essa história, né? Bom, e aí, mais alguma coisa? Ou a gente pode ler mais um pouquinho aqui, ó? Ainda é o mesmo capítulo do Honório, só que ele comenta outro trechinho, né? Porque eles vos entregarão aos sinédrios. Esclarecendo de modo incisivo a seus discípulos quanto à necessidade de um relacionamento seguro e cristão,
Jesus aponta os sinédrios como uma instituição de caráter intimidativo e mesmo punitivo, impedindo a livre movimentação do ser em sua jornada natural. Não foram poucos aqueles que tiveram silenciadas as possibilidades de manifestação, apesar dos ideais cultivados. Os tempos passam e as conotações de um sinédrio a vigorar na consciência se faz presente. Na medida em que agimos dentro dos parâmetros do equilíbrio e da segurança, consoante o entendimento evangélico e o discernimento cristão, os caminhos se mostram, apesar de às vezes tortuosos, aptos a assegurarem o alcance do objetivo redentor. As turbulências e os tropeços normalmente se insinuam quando, abandonando o roteiro que recebemos de cima, elegemos padrões de características pessoais, permitindo que emoções e cristalizações do personalismo ditem de modo escravizante atitudes que podem tisnar o equilíbrio do ser. A partir daí, aciona-se o sinédrio do campo íntimo. E ao peso das leis vigentes e já assinaladas, lavram-se sentenças a perdurarem no espaço e pelo tempo necessário ao processo de reajuste, permitindo, em meio às experiências mais difíceis, o retorno à harmonia, quando se reinicia, em bases renovadas, o atendimento às propostas de libertação, segundo a mensagem da Boa Nova. E Aqui é aquela história, quando você acha que você é dono do seu nariz, já começa a entrar pelo cano, né? Quando você quer pegar uma coisa e botar o teu personalismo, né, achando que você descobriu a fórmula, essa é o caminho do desvirtuamento, né? E aí vem a vaidade, vem o orgulho que a Zezé falou de novo, e outros que tais, né? é exatamente isso, né? Principalmente quando a gente acha que já sabe tudo, né? Aí o caminho é mais curto ainda. E a gente vê muito isso, né, Zezé? Quando o obreiro quer ser maior que a obra, né? E a gente tem muitos exemplos disso, né? Que o desvirtuamento começa aí, né? Ou pelo próprio espírito, ou influenciado por outros espíritos que ficam fomentando aquele ego inflado, e aí ele quer ser maior que a obra, ele acha que ele não é mais instrumento, ele é o que dita o negócio. Aí Cai do cavalo. Ai, cai do cavalo. Aqui nessa parte que fala assim, né? Na medida em que agimos dentro dos parâmetros do equilíbrio e da segurança, consoante o entendimento evangélico e o discernimento cristão, os caminhos se mostram, ou seja, eles se apresentam para a gente, né? A direção, ela nos é apresentada. Apesar de, às vezes, tortuosos, né, esses caminhos, aptos a assegurarem o alcance do objetivo redentor. Vejamos a importância de a gente conseguir acertar esse caminho, essa direção, né? Porque, a partir disso, mesmo com as adversidades que certamente surgirão, que já foi dito anteriormente, que mesmo a gente seguindo, não tem aquele que vai seguir o Cristo que não encontre nenhuma pedra pelo caminho, né? Todos encontraremos. Mas isso nos permitirá ter também esse amparo
né, dos nossos irmãos que estão a caminho conosco, cuidando da gente do outro lado da vida, e também nós, o próprio espírito, ele começa a ter essa compreensão dilatada, né, amplificada. E quando isso ocorre, os horizontes. Tem uma travada aí, né? Voltou? Voltou, querido, voltou. Então, esses caminhos estão bem mais delineados para a gente, né? Então, daí a importância do entendimento evangélico, o discernimento cristão, né? Para que essa fortaleza, ela possa ser íntima. E a gente não se abale diante das adversidades que surgirão no caminho. Muito bom. E assim que a gente cair nessas... escorregar e cair do cavalo, como vocês estavam falando, né? Aí vem o peso das leis, né? E os processos de reajuste que não nos faltarão, caso a gente não consiga atender aí os nossos chamados, né? Aí o Sinédrio de lá de cima é que vai pegar a gente. Aí o Sinédrio da Justiça Divina, né? Bom, mais um pedacinho. E vos açoitarão nas suas sinagogas. Do mesmo livro, tá? Do mesmo capítulo. A luta daqueles que assumiram o compromisso de auxiliarem o Mestre no lançamento das sementes do Evangelho atinge em determinados momentos expressões representativas dos mais difíceis testemunhos. Não foram poucos os açoites em cenas de martírio. Dentro desses quadros, Jesus alerta o cooperador e projeta para o futuro os episódios a que estaremos sujeitos ante a invigilância e o predomínio da insensatez ou da inércia. Lesando a consciência, o ser escolhe a natureza das dificuldades e o campo onde elas se farão presentes nas teias do destino. Normalmente, somos visitados pelos fatos menos felizes, em meio a posições e situações onde depositamos os mais expressivos interesses e as mais cálidas esperanças. A sinagoga, como templo de identificação com os padrões superiores, é o território psíquico onde cultivamos os melhores anseios, reflexos da harmonia emanada do Criador. É também o campo onde se estendem os fatores de aferição ou de recomposição da vida. Partindo do interior para o periférico, o açoite na sinagoga ocorre na mente, quando visitada por preocupações, decepções, abatimento ou tristeza. No campo físico, templo da alma, quando açoitado por enfermidades a abaterem ou reduzirem a normalidade da existência. No lar, a arregimentar corações de calorosas vibrações afetivas, quando visitado pelo terremoto das incompreensões ou da intolerância. Na oficina, eleita como centro maior das conquistas pelo trabalho, quando torpedeada pelas investidas da irresponsabilidade e do desmando. Sabendo dos pontos frágeis que poderão a cada instante instaurar nos corações lágrima e desilusão, cuidou Jesus de indicar na Boa Nova os imperativos vigiai e orai, como fatores de asepsia e de felicidade da alma. Que texto lindo, né, gente? Quer dizer, quando a gente falou aqui anterior que se nós não formos vigilantes, né, nós vamos sentir o peso dos nossos resgates, vamos dizer assim, né, que estava aqui, ó, né? Aí aqui ele vem falar dos resultados, né? Como que nós seremos açoitados nas sinagogas, né? Quais seriam os ataques, né?
Então, eu achei tão lindo isso e fiquei pensando assim, porque quantos leem, a gente lia antes, né, os textos aí sagrados e pensava só na sinagoga mesmo, só no sinédrio mesmo, né, mas o tirar o espírito da letra, como ele faz aqui, né, olha quantos significados pode trazer esses açoites, né, olha que coisa linda aqui, eu achei maravilhoso esse trecho aqui. Então, quando ele fala aqui, quer ver? Onde é que está? Deixa eu ver. Aqui, ó, partindo do interior para a periferia, o açoite, ele fala quando que é na mente, né? Quando a gente é açoitado por preocupações, decepções, abatimento. No físico, que é no templo da alma, quando açoitado, no templo da alma, quer dizer, o espírito, né? No templo da alma, que é o corpo, né? Açoitado pelas enfermidades, a normalidade da existência, no lar a regimentar corações de calorosas vibrações, quando visitado pelas incompreensões ou da intolerância, no trabalho, né, ó, no trabalho, na oficina, eleita como centro maior das conquistas pelo trabalho, quando torpeado pelas investidas da irresponsabilidade e do desmando. Quer dizer, nós podemos receber açoites, vamos dizer assim, em diversos aspectos, né? E o vigiar e orar aqui, né? Então, sabendo desses pontos todos que nós poderíamos ser atacados, né? Dos pontos frágeis que poderiam a cada instante aparecer nos nossos corações, né? Com lágrimas e desilusão, cuidou Jesus de indicar na Boa Nova os imperativos do vigiar e orar. Fatores de asepsia e de felicidade, olha que coisa. Asepsia da alma. Ô, Val, Oi. eu estava aqui refletindo, inclusive, em cima de uma palestra que o Jalaerte fez ontem, né? E porque esses inimigos, né? Onde estão esses inimigos que nos atacam, nos açoitam, né? Porque você vê, às vezes as situações acontecem porque nós somos muito mais atingidos quando as coisas vêm daqueles que amamos, dos mais chegados, né? Então, às vezes a gente pensa assim, aquele fulano lá, não sei das quantas, sei lá, não vou com a cara dele, nananá. Mas não, se ele faz alguma coisa, não te fere tanto quanto alguém caro ao seu coração, né? Nós vamos encontrar um exemplo muito forte, né? O Chico Xavier, né? Ele teve um sobrinho que caluniou ele, que foi utilizado, né, pelo plano inferior, uma situação assim muito dramática na vida dele, né? Acusando ele de um sobrinho, né? Então aquilo gerou problemas gravíssimos na vida dele, da irmã dele e tudo mais, né? Então, às vezes, situações que nós não estão distantes de nós, né? Então, a fidelidade a Deus, essa vigilância e essa oração que o Evangelho nos convida, é profundo esse negócio, né? Porque, às vezes, a gente fica na expectativa de algo exterior, né? Além dessa luta íntima, porque nós sabemos que no plano espiritual, uma das maiores dificuldades depois que desencarnamos é o remorso, a culpa, né? De situações que nós provocamos ou que não soubemos lidar,
que vão nos atormentar o espírito, né? E tem também essas questões daqueles que nos cercam, né? Essas testemunhas espirituais e do plano físico também, né? Aqueles que nos acompanham, que muitas vezes não vão nos compreender, muitas vezes vão irem por caminhos que não concordamos e tal, e nós devemos nos mantermos firmes, fiéis a Deus, né? E às vezes não é fácil. Então, esse açoite, às vezes, corta mais o coração do que outra coisa, né? Com certeza. Essencialmente, não é o açoite físico, né? Então, a agressão física que os cristãos no cristianismo primitivo sofreram. Não é só isso, né? Como ele coloca aqui, são tantas situações, talvez muitas outras que ele não colocou aqui, que também machucam bastante o coração, né? Passamos para frente? Alguém quer comentar mais alguma coisa? O versículo seguinte é: e por minha causa sereis levados à presença dos governadores e dos reis. E na Bíblia de Jerusalém, e por minha causa sereis conduzidos à presença de governadores e reis, para dar testemunho perante eles e perante as nações. Aqui é testemunho a eles e aos gentios, e aqui a eles e às nações. Levados e conduzidos, né? Essa é a diferença aí que tá. E aí? Algum comentário? Aqui fica... Eu acho que fica importante a gente entender o que seria testemunho, né? O que seria testemunho? Nosso advogado pode dizer que às vezes as pessoas são convidadas a testemunhar, né, sobre alguns fatos. Mas aqui o testemunho, o que seria aqui o testemunho, né? Testemunho do Cristo, né? Testemunhar em prol do Cristo. Aqui eu volto na observação que eu fiz no começo, né? O poder, testemunhar é o poder espiritual do Cristo perante o poder temporal, né? Quer dizer, quando ele fala aqui de reis e governadores, para mim, ele fala do poder temporal, que não tem nada a ver com o poder espiritual do Cristo, e que justifica tudo o que a gente está falando sobre perseguições. Então, nós, né, sobre o poder temporal colocado, no meio do qual e perante o qual a gente vive enquanto encarnado, né, muitas vezes, em muitas situações, nós somos chamados a testemunhar o quê? O poder espiritual do Cristo. É assim que eu entendo. O testemunho aí é realmente dar o exemplo, é realmente pôr em prática o poder espiritual do Cristo que a gente aprende, né? São os ensinamentos do Evangelho, etc. Pôr em prática a nossa postura de cristão, né? Como cristão, né? Também entendo assim, porque muitas vezes somos surpreendidos por situações, e aí é que realmente põe à prova o quanto nós assimilamos, o quanto nós estamos vivenciando realmente os ensinamentos de Jesus, né, como cristãos. Porque enquanto a gente está sob controle, né,
está indo tudo mais ou menos bem e tal, você vai navegando bem. Mas na hora que algo, que a vida é caprichosa, né, gente? Mas ela nos surpreende assim. E aí, nessa hora da surpresa, que nós nos revelamos, né? Se realmente estamos testemunhando Jesus ou não. Porque eu estou pensando assim, quando você, por exemplo, você encarna, aí você passa por uma enfermidade muito grave, uma deficiência física, alguma coisa assim. Isso pode constar como, pode valer, sei lá, ou ser configurado como um resgate, não é um testemunho. Agora, a maneira como você trabalha com isso, aí sim é o seu testemunho, né? A maneira como você passa pelo teu resgate, aí sim se transforma num testemunho. A resignação, por exemplo, é uma forma de testemunho, né? E aqui, viu, Val, você começou brincando com o advogado e tudo mais. Na esfera encarnada, existe o falso testemunho. Aqui, o testemunho nunca é falso. Ou ele é, ou ele não é. Mas falso ele não será. Acredito que não. Ai, meu Deus. E aí, mais alguma coisa ou vamos passar para frente? Vamos ler alguma coisa? Vamos. Fala. Não precisa voltar, não. Só para a gente lembrar, se a gente tiver alguma dúvida do que seja esse testemunho, vamos olhar um pouquinho da história de Paulo, aí a gente compreende, dá para a gente entender um pouquinho, né? Só ler o Paulo Estevão, né? Com certeza, meu amigo, com certeza. Pão nosso, como testemunhar? Tá aí, ó. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Realmente Jesus é o Salvador do mundo, mas não libertará a terra do império do mal sem a contribuição daqueles que lhe procuram os recursos salvadores. O Divino Mestre, portanto, precisa de auxiliares com atribuições de prepostos e testemunhas, em toda parte. É impraticável o aprimoramento das almas sem educação, e a educação exige legiões de cooperadores. Contudo, para desempenharmos a tarefa de representantes do Senhor na obra sublime de elevação, não basta o título externo com vistas à escola religiosa. Indispensável é a obtenção de bênçãos do alto, por intermédio da execução de nossos deveres, por mais difíceis e dolorosos. Até agora, conhecemos à saciedade na terra o poder de dominar, governar, recusar e ferir, de fácil acesso no campo da vida. Raras criaturas, porém, fazem por merecer de Jesus o poder celeste de obedecer, ensinando, de amar construindo para o bem, de esperar trabalhando, de ajudar desinteressadamente. Sem a recepção de semelhantes recursos que nos identificam com o trabalhador divino, e sem as possibilidades de refleti-lo para o próximo em espírito e verdade, através do nosso esforço constante de aplicação pessoal do Evangelho, podemos personificar excelentes pregadores, brilhantes literatos ou notáveis simpatizantes da doutrina cristã, mas não testemunhas dele. Esse é o falso profeta, né? Isso, é o falso testemunho também, viu, Walter? Mas você viu que ele fala, mas não testemunhas, né? Isso, Quer dizer, então, ali não tem o falso ou o verdadeiro, ou é ou não é, né? É isso aí. Ai, Deus.
Mas é bem pelo exemplo, né? Pelo exemplo da tua atitude, eu acredito, né? Que a gente possa dar o nosso testemunho, né? Para as pessoas que, por exemplo, veem em nós uma mudança grande, depois da gente ter sido envolvido, vamos dizer assim, com a doutrina, né? Não deixa de ser um testemunho, acredito eu, né? Mas eu acho que é pelos nossos atos, pelo nosso exemplo, é que nós vamos conseguir dar o nosso testemunho. Certo? Isso aí. Algum comentário mais? Tem outro aqui, ó. A minha verdade de vida do Emmanuel também para testemunhar. E vos acontecerá isto para testemunho. Eita. Naturalmente que o mestre não folgará de ver seus discípulos mergulhados no sofrimento. Considerando, porém, as necessidades extensas dos homens da terra, compreende o caráter indispensável das provações e dos obstáculos. A pedagogia moderna está repleta de esforços seletivos, de concursos de capacidade e de testes da inteligência. O Evangelho oferece situações semelhantes. O amigo do Cristo não deve ser uma criatura sombria, à espera de padecimentos. Entretanto, conhecendo a sua posição de trabalho num plano como a Terra, deve contar com dificuldades de toda sorte. Para os gozos falsificados do mundo, o planeta está cheio de condutores enganados. Como invocar o Salvador para a continuidade de fantasias? Quando chamamos para o Cristo, é para que aprendamos a executar o trabalho em favor da esfera maior, sem olvidarmos que o serviço começa em nós mesmos. Existem muitos homens de valor cultural que se constituíram em mentores dos que desejam mentirosos regalos no plano físico. No Evangelho, porém, não acontece assim. Quando o mestre convida alguém ao seu trabalho, não é para que chore em desalento ou repouse em satisfação ociosa. Se o Senhor te chamou, não te esqueças de que já te considera digno de testemunhar. E não adianta reclamar. Isso aqui me lembra aquilo que a gente já vem comentando, né, durante os estudos, que é os chamados e você está pronto para aceitar o chamado, né? A gente muitas vezes posterga por vários motivos, né? Quer deixar para depois. Depois, eu sou assim mesmo, né? Não vai mudar nada agora, eu já estou velhinho. Então, essas coisas são as desculpas que nós temos para não aceitar os chamados. E se nós estamos sendo chamados, é porque nós temos condição de atender ao chamado. Vai exigir dificuldade, vai exigir trabalho, né? Dedicação, mas a oportunidade está posta. Né? E às vezes a gente não quer, ou não nem sequer às vezes percebe isso, né? Que estamos sendo chamados. É que ainda o mundo material, nós atendemos muito mais aos chamados do mundo material do que da espiritualidade, né? A gente ainda se vê como fulano de tal encarnado, tal, que nasceu no dia tal, filho de fulano de tal, etc. e tal. Mas a gente não se vê assim como um espírito eterno, né? Temos dificuldades ainda para isso. E os testemunhos que o Evangelho nos convida transcendem as questões materiais, né? Então, se nós estamos muito ligados às questões materiais, a gente às vezes nem consegue perceber esses chamamentos que o Walter citou, né? E por aí.
Aí, sabe o que me lembra, Zezé? O olhar com olhos de ver, Isso aí. né? Que você acaba exatamente isso que você está falando. O que muda, a vida continua, mas o que muda é o seu olhar, né? Então, diante de uma dificuldade, aparentemente uma dificuldade que seria um peso, de uma forma geral para o mundo, você enxerga ali um serviço, uma possibilidade de auxiliar alguém, né? Uma possibilidade de vivenciar uma força que às vezes vai mudar a vida da pessoa, né? Então, esse olhar realmente é bem isso aí. Olhos de ver, com diferença, né? Nós vamos negar que não estamos sendo convidados, né? Porque tem gente que ainda nega que esse convite não chegou, né? E aí, outros, assim, eu vejo como falsa modéstia, muitos, assim, sem nenhum julgamento aqui, certo? Mas no sentido de que, às vezes, a gente recebe esse chamamento e aí vem com a desculpa, não, mas eu não estou preparado, eu não estou pronto, né? Aí a gente tem que entender quem está pronto efetivamente. Quem de nós está pronto? Nenhum. Mas nós não estamos a caminho, né? Nós não estamos em busca desse aprimoramento. E como que se aprimora? Que a gente se aprimora? Trabalhando, né? Com o salário da preguiça ou com o salário da virtude, né? Então, aí a gente que vai em busca disso. A nossa consciência que vai nos dizer. E que a gente obedeça a consciência, né? Porque a gente, eu volto a dizer, a gente se utiliza de artifícios, de artimanhas mesmo, para fugir desses convites, né? Desses convites que Jesus nos faz. Essa coisa da gente falar que quando eu estiver pronto, né? Quando eu não estou pronto ainda, né? Mas assim, a gente tem que lembrar da parábola dos talentos, né? Cada um tem um talento, né? Cada um tem um tantinho. E Jesus não pede para a gente além daquele tantinho que a gente tem possibilidade, né? Então, não pensar, porque quando a gente pensa não estou pronto, talvez seja um tanto de fuga, mas também de vaidade, né? Porque, não vou conseguir fazer uma palestra que nem a do Arthur, né? Que nem a do Haroldo, não vou conseguir fazer, então não faço, né? Mas eu posso fazer uma palestrinha meia boca que nem a da Val, né? Então eu faço, né? Então, assim, a gente tem que se contentar com aquilo que a gente é capaz, eu acredito. Né? E eu me lembrei também, tem eu não sei, é num dos livros, Palavras de Vida Eterna, Fonte Viva, é um desses livros aí. Emmanuel. Emmanuel. Tem uma lição chamada Sinais, né? E me lembrei também da história do Tomé, né? Quer dizer, a gente está sempre esperando um sinal. A gente quer um sinal para, não, agora é hora, entendeu? E normalmente o sinal que a gente espera é o sinal pirotécnico. É o estardalhaço, quando na verdade os sinais são muito sutis e são muito particulares à situação de cada um, né? Então, quer dizer, a gente volta no que a Zezé estava falando, é o olho de ver, né? Quer dizer, se eu ficar atento, eu vou perceber que no meu dia, aparece um monte de sinais para mim, para eu me corrigir, para eu me melhorar, para eu pensar diferente, para eu fazer o que eu ainda não fiz, né? É no nosso dia a dia. Então, o sinal não é um pirotécnico, como o Tomé queria, né? Que Jesus fizesse um negócio pirotécnico, né? É o dia a dia mesmo. E os sinais aparecem, que são os chamados que nós estamos falando. É isso aí. E tem uma outra questão também, que os benfeitores não nos violentam, né?
E nós temos a oportunidade de fazer, porque daí vem o mérito de quem faz, né? Porque senão, faz assim, porque tem muita gente que fica esperando que o plano espiritual fale, olha, você tem que fazer essa tarefa aqui, aquela outra ali, né? No entanto, a gente tem que, como se diz, né, tem que se tocar do que está surgindo de necessidade no seu caminho e você atender aquelas necessidades, né, da melhor forma. Que nem a avó falou, né, da palestra, faz varrer o chão, o que é que nós vamos fazer? E fazer, porque eles não vão violentar, não violentam. Né? Os benfeitores, eles aguardam a gente tomar a decisão e fazer. Exato, eles não violentam e nem aparecem na frente da gente na estrada de Damasco para dizer agora. Oh, meu Deus. E aqui, ó, sem esquecer, né, que o serviço começa em nós mesmos, né? Se você quer testemunhar, comece por dentro, né? Limpando a casa interior, né? Mais alguma coisa, gente? Deixa eu ver o que vem aqui. Mais um, ó. Dá tempo, acho que a gente lê mais um. Vamos lá? Palavras de vida eterna, testemunho doméstico. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. De certo que o apóstolo Paulo, em nos recomendando o carinho especial para com a família da nossa fé, mantinha em vista a obrigação inarredável da assistência imediata aos que convivem conosco. Se não formos úteis e compreensivos, afáveis e devotados junto de alguns companheiros, como testemunhar a vivência das lições de Jesus diante da humanidade? Admitimos, porém, à luz da doutrina espírita, que o aviso apostólico se reveste de significação mais profunda. É que entre os nossos domésticos estão particularmente os laços de existência passadas, muitos deles reclamando reajuste e limpeza. Na equipe dos familiares do dia a dia, formam comumente aqueles espíritos que, por força de nossos compromissos do pretérito, nos fiscalizam, criticam, advertem e experimentam. Sempre fácil dar impressão, boa impressão, a quem não prive intimamente conosco. Num gesto ou numa frase, arrancamos de improviso o aplauso ou a admiração de quantos nos encontram exclusivamente na paisagem escovada dos atos sociais. Diante dos amigos que se despedem de nós, depois de uma solenidade ou de qualquer encontro formal, nada difícil cairmos desastradamente sob a hipnose da lisonja com que se pretende exagerar as nossas virtudes de superfície. Examinemos, contudo, as nossas conquistas morais, demonstrando-as perante aqueles que nos conhecem os pontos fracos. Não nos iludamos. Façamos o bem a todos, mas provemos a nós mesmos se já somos bons fazendo o bem, a cavaleiro de todos os embaraços, diante daqueles que diariamente nos acompanham a vida, policiando o nosso comportamento entre o bem e o mal. Enganar quem não nos conhece é fácil, né? É moleza. Agora, enganar aquele que está encostado na gente o tempo todo, complicado, né? E os mais próximos sempre são mais sinceros também, né? São sempre mais... E é engraçado, né, Val? Porque se você pega o âmbito da família, não tem coisa mais complicada do que você lidar com aquele que é teu espelho. Né? É o que te deixa mais aborrecido, né? É o que te tira mais do sério, e você acha que é ele, quando na verdade não é ele é só o espelho do que você traz como imperfeição, né?
Exatamente. Deixa eu ver o que vem aqui. Aí agora a gente vem com outro versículo. Então vamos parando por aqui, né? Antes de encerrar, eu só quero fazer um protesto, É, porque as Sílvias não sequer pronunciaram um A. Então, como quando eu fico quietinho, elas fazem o protesto, Aí eu não vale. retribuo o protesto, tá? Walter, meu querido, foram tantas lições que se aplicavam a esse ser aqui que vos fala, que eu fiquei aqui só pensando, adorei ouvir vocês hoje. Hoje eu estava mais para observar, para ouvir. mas foram muito boas as reflexões. Eu ia dizer que elas não falaram um S. Gente, só me dá um retorno aí. Foi melhor com o Word ou com o PowerPoint? Qualquer coisa a gente Os dois são bons. Vamos encerrar, depois a gente conversa um pouquinho, vai? Quem gostaria de fazer a prece para a gente? Alguém gostaria? Eu faço, Val. Olha, eu ia sugerir. Era eu mesma? É. Então tá bom, meus queridos amigos, vamos fechando nossos olhos nesse dia de tantas reflexões, nessa reunião fraterna em torno das palavras de Jesus. Vamos retirar dos nossos corações nossos melhores sentimentos de gratidão por essa vida, por essa doutrina que nos esclarece tanto, por esse grupo de amigos e por essa oportunidade de estudo. E com a gratidão que toma conta dos nossos corações, irradiamos bons pensamentos, boas vibrações para todo o nosso planeta e para toda a espiritualidade amiga que sempre nos ampara, nos inspira e nos conduz. Que todos sejam envolvidos também por essas vibrações, fortalecendo cada um de nós o nosso propósito de melhora, o nosso propósito de colocar em prática esses ensinamentos do Evangelho. Rogamos a Deus, nos abençoe, nos ampare e nos guie. E que todos passem uma boa semana e na próxima semana que estejamos todos aqui novamente para o nosso estudo. Assim seja. Graças a Deus. Deixa eu parar aqui. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite.